Vamos lá, meninos. Eunice, você faz a leitura para nós, por gentileza? Nós estamos em fevereiro de 61. Para quem não está ligado aí no lance novo, nós estamos estudando as palestras familiares de Além Túmulo, a partir da revista do ano de 1861. Semana passada nós vimos o suicídio de um ateu. Foi bem legal a comunicação. Agora nós vamos ver uma comunicação de São Luís, que ele vai falar de questões e problemas. Espírito de São Luís. Deixa eu só alterar aqui, porque essa aqui é da semana passada. Vou andar aqui. Opa, chegamos. Deixa eu compartilhar a tela, né, gente? Estou meio confuso hoje, mas agora vai. Aí. Apareceu aí, gente? Apareceu. Opa, então vamos que vamos. Pode começar a ler? Pode, por favor. Fevereiro de 1861. Questões e problemas. Primeiro, em um mundo superior como Júpiter ou outro, tem o espírito encarnado a lembrança das experiências passadas, bem como a do estado errante? Não. Desde que o espírito reveste o envoltório material, perde a lembrança de suas existências anteriores. Entretanto, em Júpiter, o envoltório material é muito pouco denso e, por isso, não é o espírito mais livre? Sim, mas suficientemente denso para extinguir no espírito a lembrança do passado. Então, os espíritos que habitam Júpiter e que se comunicaram conosco, ali se encontravam mergulhados no sono? Certamente. Naquele mundo, sendo o espírito muito mais elevado, melhor compreende Deus e o universo. Mas o seu passado se apaga nesse momento. Do contrário, tudo obscureceria a sua inteligência. Ele não se reconheceria a si mesmo. Seria ele o homem da África, ou da Europa, ou da América? O da Terra, o de Marte ou de Vênus? Não se recordando mais, ele é mesmo o homem de Júpiter. Vou subir um pouquinho aqui. Ups, aqui. Pode subir um pouquinho mais, Mário, que já vai ficar uma... Aí. Inteligente, superior, compreendendo Deus, estudo. Observação. Se é necessário o esquecimento do passado no mundo mais adiantado, como é Júpiter, com mais forte razão deve ser em nosso mundo material. É evidente que a lembrança de nossas existências precedentes lançaria uma penosa confusão em nossas ideias, sem falar de todos os outros inconvenientes já assinalados a respeito. Tudo quanto Deus faz traz a marca de sua sabedoria e de sua bondade. Não nos cabe criticá-lo, até mesmo porque não compreendemos o objetivo. Ok, só um minutinho aí, por favor. Vamos organizar aqui esse início do nosso estudo. O que acontece aqui? Bom, eles estão conversando com São Luís aqui e tratando a respeito de Júpiter, né? E Júpiter, nós sabemos que os espíritos, lá no início da codificação, apresentaram Júpiter como um planeta superior à Terra, um planeta mais evoluído. E aí eles deram descrições, e sobretudo na revista de 59, 58, né, mais precisamente 58, eles deram descrições desse mundo mais evoluído. E aí eles colocaram ali que os corpos físicos são muito mais sutis do que o do planeta Terra, né, e que esses espíritos estavam muito mais em comunicação, muito mais fácil e constante com a espiritualidade, né, do que nós aqui encarnados. Então, por isso que vem essa pergunta aqui agora, né, para saber se há ou não o esquecimento do passado nesses espíritos. Então, as coisas vão se encadeando. Né? Então, agora eles vão questionando, né, com os estudos avançando ali, imaginando, bom, se ele já está em contato mais
mais fácil e mais constante com a espiritualidade, se ele tem um corpo físico mais leve do que o nosso, mais sutil, será que a reencarnação se dá do mesmo jeito? Né? E aí eles fazem essa pergunta para São Luís e ele vem mostrar aqui que apesar de pouco denso, né, o corpo físico desse espírito, ele é denso o suficiente para que a reencarnação apague as lembranças do passado. Então aí a gente vai inferindo aqui, né, que esse é um dos propósitos da reencarnação. Né? Se nós não fôssemos esquecer o passado e viver uma vida nova, com novas experiências, seja em qualquer tipo de mundo, né? Os espíritos apresentaram Marte como um planeta menos evoluído que a Terra, depois tinha a Terra, depois tem Júpiter, e aí são, né, incontáveis outros mundos aí, mais, menos ou iguais em evolução que a Terra. Mas a questão da reencarnação, o objetivo da reencarnação é a gente viver uma nova experiência num mundo adequado ao nosso estágio evolutivo, mas onde a gente já vai vendo aqui, São Luís reforça agora, que essa questão do esquecimento do passado, ela é fundamental para o processo reencarnatório. Então ele vai dizer ali no finalzinho desse trecho que nós lemos, que isso é fundamental para que o espírito não se identifique com nenhuma personalidade dele do passado. Ele é um homem de onde? Ele é um homem da Bahia, ele é um homem de São Paulo, ele é um homem do Sul, ele é um homem da Terra, de Marte ou de Júpiter em missão. De onde ele é? Isso não vem ao caso. Mesmo num mundo mais avançado como Júpiter. A gente pode até inferir aqui que a partir do momento que existe a reencarnação, existe o esquecimento, independentemente da densidade desse espírito. Pelo menos até Júpiter eles vieram com essa informação aqui. Não está dizendo em mundos mais evoluídos ainda que Júpiter, mas a gente pode inferir isso, porque é uma das características da reencarnação. Mas aí ficamos, por enquanto, com o que São Luís está falando para Kardec aqui, que é o que acontece em Júpiter. Por que é assim? Porque senão vai causar essa confusão de ideias. E eu acho que aquelas personalidades que nós tivemos anteriormente, elas iriam influenciar na nossa atual e iam impedir que a gente aproveitasse as experiências que nós temos que viver nesse momento em que nós estamos. E mais, nós ali não iríamos comprovar ou provar se nós aprendemos aquilo que nós testamos e vivemos nas outras encarnações. Ia virar essa confusão que ele cita aqui. Tá certo? Concordam? Discordam? Não, concordam, Foi São Luís que falou. Kardec São Luís falou, alguém vai discordar? Eu acho isso aí, assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, achei super interessante. Muito legal mesmo, é fácil de compreender, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Que no planeta superior tinha esquecimento do passado, mas é bem claro por que existe. E tem muitos pontos que a gente acaba passando, A gente vai pegando conceitos, vai pegando e vai passando alguns detalhes, Que a gente não sabe muito bem. A gente vai vendo que está tudo aqui, está tudo detalhado aqui. A gente que não se atentou, E é interessante aqui, ia passando, que ele menciona, que esses espíritos, quando se comunicam aqui na Terra, e tinha muitos espíritos que vinham da comunicação aqui, estavam em Júpiter. Eles falavam, nós já estamos em outro plano. Tanto que tinha uma piada, uma brincadeira na Sociedade Espírita de Paris, que eles falavam, nós vamos nos encontrar lá em Júpiter, eu quero morar, ser vizinho de Mozart. Então eles brincavam, ninguém queria morrer e ficar na Terra, ninguém queria reencarnar na Terra. Os caras já queriam ir embora para um planeta superior, Então eles ficavam brincando entre eles ali com essa história de quem vai morar em Júpiter, quem não vai, Também nós já falamos isso aqui. Vamos imaginar a Terra há 160 anos, A gente evoluiu bastante de lá para cá. Então talvez hoje não seja tão ruim uma nova experiência aqui, No planeta que está se regenerando, num planeta já às portas da regeneração, Mas naquela época, eu acho que a vontade de passar logo, de acelerar o passo, acho que devia ser maior do que é hoje ainda, Não que a gente não tenha vontade de reencarnar num mundo melhor, mas a Terra já está um pouquinho melhor do que estava há 160 anos. Ô, Mário, Oi, vê aí no chat que o Vitor Hugo colocou uma questão do Livro dos Espíritos. Opa, vamos lá. Sobre isso. Olha lá, o Vitor, nosso assessor para complementos. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Ok, então Kardec já tinha perguntado isso,
mas aqui ele deixa claro que há o esquecimento, né? Então a gente não sabe aí a partir de que momento essa lembrança e quão ela vai ser mais nítida, né? É interessante essa pergunta que o Vitor colocou aí, porque ela meio que contradiz isso que está se colocando aqui, né? Apesar de que ele pode estar, não sei, esse contato com o plano espiritual, não sei, é contraditório, né? Não, às vezes não é Mas contraditório. Pode falar, Vitor. eu acho que não seja de fato contraditório, porque na verdade aqui ele não está trabalhando com termos absolutos, ou seja, ele não está dizendo o espírito se lembra de tudo, mas sim que ele tem uma lembrança um pouco mais nítida conforme é mais evoluído o mundo, né? E talvez, como você disse, a gente possa fazer essa inferência, porque até na própria pergunta aí, se a gente voltar ali na Revista Espírita, ele pergunta, em Júpiter ou em mundos superiores, então ele coloca em mundos superiores também, né, se há essa lembrança do passado. E talvez os espíritos tenham respondido de forma mais assim contundente, a fim de mostrar que o esquecimento ele ocorre, independente do nível de superioridade do planeta. Entretanto, em alguns há uma nitidez maior devido ao grau de evolução. Até eu acho que pela facilidade que esses espíritos mais evoluídos têm para lidar com essas lembranças, diferentemente de nós, que muitas vezes cairíamos em inércia, né, devido a lembranças de erros cometidos no passado. Então, acho que talvez seja essa uma razão existente aí. Quanto mais evoluído, maior lembrança, mas talvez não haja nenhuma encarnação em que lembremos tudo. Talvez possa ser isso que os espíritos estão passando para nós. Mas eu acho que uma conclusão dessa tem que ser tirada depois de uma análise mais concreta de outros textos também. Exatamente. E também, né, Vitor, que acontece? O Kardec corrigiu algumas coisas ao longo do processo, né, de codificação da doutrina. Então, pode ser que essa pergunta aqui tenha sido formulada dessa maneira, mas como você bem colocou aí, talvez não esteja com termos absolutos. E agora aqui em 61, nessa comunicação de São Luís, já é depois, inclusive, da segunda edição de O Livro dos Espíritos, né? Se não me falha a memória, ele foi antes, né? De 61, foi antes. O primeiro foi em 57, né? Se não me engano, foi isso mesmo. Foi antes, né? Então, mas é isso mesmo. Depois, com o tempo, a gente precisa dar uma avançada aí para ver se tem mais alguma referência sobre isso. Mas eu concordo com a sua colocação. Talvez seja nesse sentido mesmo, né? É possível ter mais, às vezes, alguns flashes, vai depender do espírito também, porque eu imagino que lá também seja como aqui. Os espíritos estão, assim, vamos supor, no primeiro momento no mesmo nível, mas cada um tem a sua escala evolutiva. Eu gosto de comparar com sala de aula, né? Então, vamos supor, que foi a minha vivência. Você entra numa classe, todos estão aptos a cursar aquela série, mas nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro, né? Então, é possível que se tenha mais lembranças, né? Por quê? Porque os espíritos estão... Mas isso não quer dizer que seja uma lembrança assim. Porque senão também parece que não dá para caminhar muito, não, né? Eu sei lá. Vai criar essa confusão, né, Marlene? Que ele menciona aqui. Ô, Marlene, mas assim, nas comunicações anteriores, e acho que mesmo no Livro dos Espíritos, ele vai dizer para nós que os espíritos dos mundos superiores têm mais facilidade de contato com a espiritualidade, né? Então é como se eles vivessem num processo de desprendimento, como não, né? Eles vivem num processo de desprendimento muito mais fácil do que o nosso, até dada a menor densidade do corpo físico. Então, quando nós nos desprendemos do corpo físico e entramos em contato com a espiritualidade, nós acabamos por ter esses conhecimentos, né, de quem nós fomos, de alguns detalhes do planejamento, né? Então, é óbvio que se a gente passa mais tempo no plano espiritual, vai acontecer da gente ter mais conhecimento dessas coisas, né? Mas talvez encarnado ali, né, quando ele está se manifestando fora desse processo de sono aqui que ele vai dizer para nós, aí o esquecimento ele se dá até para não causar essa confusão, né? Mas eu acho que é bem isso que o Vitor falou, você complementou aí. De modo geral, na pergunta do Livro dos Espíritos, de modo geral, né, porque Kardec fez geral, é assim que acontece. Eles têm mais lucidez. Agora, depois entrando em detalhes, significa, nem todos têm essa lucidez, né?
Vai ser conforme a necessidade. Enquanto você estava falando, me lembrei aqui da Ivone Pereira, né? Uma médium excelente, uma trabalhadora excelente, mas um espírito caminhando ainda, né? Ela tinha muitas lembranças, né, gente? Muitas lembranças. Eu estou dando o exemplo dela, mas a gente tem outros espíritos que também têm, né? Mas talvez a gente possa dizer que são flashes, né? São flashes. Porque não dá mesmo para você lembrar toda a sua trajetória, porque eu penso, estou especulando aqui, né, gente? Que dificulta um pouco a nossa caminhada, né? Como eles colocam, vai causar essa confusão, né? E vai atrapalhar, porque eu acho que a gente tem que. Aqui nós estamos encarnados para testar se aquelas virtudes que a gente adquiriu, a gente está prontos para exercer, não é? E aqueles defeitos que a gente tem, nós estamos prontos para nos despojar deles. E se você tem as lembranças, né? As pessoas às vezes falam, mas eu gostaria de fazer uma regressão. Eu falo, cara, o que você vai achar na sua regressão? Para pensar. Né? Alguém aqui vai, a não ser que você ache que você está em missão, você vai achar que você estava num lugar legal, né? Que você foi uma pessoa boa. Como isso é raro, está lá na 4ª casa decimal, é muito provável que a gente 99%, nós só vamos achar coisa pior do que está hoje. Então, qual é a razão, a não ser que você tenha um trauma, né? Uma coisa muito grave, muito pontual, que vai ajudar. Caso contrário, eu acho que só vai nos atrapalhar, né? Só vai nos angustiar mais ainda. Você olha, mas como eu pude ser tão ruim, tão atrasado, tão materializado, tão animalizado? Ora, a gente sabe que é o nosso processo, mas ninguém quer ver, né? A gente não quer ir lá e olhar, né? Poxa, a gente saía cortando a cabeça de todo mundo aí há 200 anos e estava tudo bem, né? A gente morou lá numa comunidade viking há 500 anos, pegava, matava todo mundo, né? Criança, velho, e era normal, era da cultura daquele povo, era o que eles davam conta de fazer naquele momento, né? Faz parte do processo evolutivo, e alguns deles até eram bons para aquela realidade. Mesmo matando as pessoas, eles ainda já tinham rudimentos ali de altruísmo, né? de algumas virtudes que vieram sendo lapidadas. Então, assim, hoje a gente tem que pensar que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, para olhar para trás, nós não vamos achar nada melhor do que nós somos. Então, acho que é bom a gente olhar para frente, né? Pode falar, dona Nória. É igual a minha filha, a Gil. Ela falava que ela tinha os dedos tortos, ela era torta. Aí ela foi fazer regressão. Agora, imagina bem, ela foi escondida de mim, isso faz muitos anos. Ela falou que na outra vida dela, ela era mongol, ela era excepcional. Aí ela conformou aí ela já parou de falar que os dedos eram tortos, as mãos eram tortas, era só bobeiro dela, ela não tinha nada disso. Nada disso, sabe, às vezes é até uma impressão, né, do que o espírito dela passou enclausurado naquele outro corpo, né, mas é complicado, a gente não vai achar coisa melhor. Tem um ditado que fala que nada é tão ruim que não possa ser piorado, então é melhor a gente não ficar fuçando, né? Melhorou, porque ela parou de falar que ele era torto. E foi bom para ela, mas não é muito aconselhável, não. Vamos lá? Vamos seguir um pouquinho? Deixa eu mudar aqui de novo. Ô, Mário, eu mandei só mais um trechinho só para comentar. Tá lá no que é o Espiritismo, em que o Kardec, falando sobre o esquecimento passado, ele diz: isso está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta. Isso, no caso, o esquecimento passado. Nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Isso é interessante, né? Interessante. O que é o Espiritismo também é de antes disso, né? Exatamente. Então, talvez, a gente pode aqui especular, né, e aí é só uma especulação, que essa referência aqui de Júpiter vai nos mostrar que aqueles espíritos que estão em Júpiter, apesar de eles serem mais, né, sutis do que nós, no seu corpo físico, eles não estão tão longe da gente assim, né? Porque existem várias escalas de mundos superiores. Então a gente pode olhar e imaginar o seguinte: essas referências que Kardec está fazendo ali, ela está bem na frente de Júpiter, né? Porque aqui ele está questionando Júpiter, os espíritos de Júpiter, né? Então, como essa escala evolutiva ela tem
vários e vários tipos de mundos, né? Júpiter não é nem pensar o seguinte, Júpiter está muito na frente, então não está muito na frente, né? Esses espíritos estão mais à nossa frente, mas não a ponto de terem essa lembrança do passado. E aí vamos pensar nisso de novo, né? Se a gente vai se construindo ali e a gente vai melhorando, só vai melhorando, e a gente tem uma lembrança, por exemplo, aí de 3 vidas passadas. No momento em que a gente, como ele coloca ali, né, no que é o espiritismo, o mundo, ele exerce só se exerce o bem naquele mundo, significa que nós já tivemos várias vivências boas, então não vai nos incomodar essa lembrança do passado. Ela não vai fazer muita diferença para nós, né? Agora, no caso de hoje, e mesmo aqui que ele está citando de Júpiter, faria, né? Porque a gente acaba olhando e vendo que tem muita coisa ali que precisa ser ajustada, né? Ou até situações que você, por ignorância, vai imaginar que eram melhores que a de hoje. Então, às vezes, você vai olhar lá e vai falar, nossa, eu era um príncipe, todo mundo acha que foi príncipe antes, né? Ninguém quer ser camponês, limpador de latrina, não, só tinha príncipe, lord, daqueles lords ingleses, né? Aqueles caras da aristocracia, bonito, que andava a cavalo. E aí, mesmo que você olhe lá, às vezes você vai até achar, nossa, era melhor daquele jeito, mas não era, né? Para o teu espírito, absolutamente não era. A gente só vai empilhando, né, coisas, e empilhando conhecimentos, empilhando vivências, né? Então, é por isso que esquece. É uma dádiva, né, gente? A gente esquecer isso é uma dádiva, na verdade, e como os espíritos estão falando aqui. E aí, Mara, é interessante, né, que a pessoa às vezes fica mais velha, quando fica bem mais velha, ela também passa por um processo de esquecimento, né? Eu vivi isso com a minha mãe, que muita gente deve ter vivido isso. E é uma bênção também, porque Exato. aí você vê uma existência assim, muito longa, quando a pessoa está lúcida, acaba sendo difícil, porque ela vai se vendo privada de todas as suas possibilidades, né? Principalmente se for muito inteligente, e isso acaba sendo difícil, né? Então vem o esquecimento, a pessoa já começa a entrar, o espírito já começa a entrar naquele processo normal, e é uma dádiva, até nessa existência nossa, se você for ver, né? Porque aí, se ela era orgulhosa, se ela era assim, autoritária, gostava de mandar, ela vai agora se submeter às pessoas que vão cuidar dela, e vai por aí afora, né? Agora, imagina isso numa encarnação, numa nova encarnação, se é ou não é uma bênção, né? É uma bênção, é o que você falou. Todo mundo quer ser príncipe, mas conta quantos príncipes nós tivemos. Exato. E quantos plebeus. Exato. A nossa chance de ter sido plebeu é muito grande, né? Então... Muito maior, mas infinitamente maior. Ô, Marlene, você estava falando aí, né? E além dessas questões que você levantou, a gente ainda tem as perdas ao longo da vida, né? Então você perdeu muitos amigos, você perdeu os pais, às vezes você perdeu numa existência longeva, às vezes você perdeu filhos. Então esse esquecimento que você coloca na própria vida também é uma dádiva, né? É uma bênção, porque você não vê aquela decrepitude, você não sente ela com a lucidez que você tinha antes, né? É uma bênção, né? A justiça divina. Você vê, Mário, quando o doutor Agnello desencarnou, acho que eu já contei isso, mas não sei onde. Bom, se alguém já ouviu, eu já estou no direito de repetir as coisas. Quando o doutor Agnello desencarnou, ele foi velado aqui no Hospital Allan Kardec. E eu estava lá no Pestalozzi, né? Mas naquela hora eu não estava dando aula, a gente estava numa salinha lá, que era até a salinha de doutrina. Teve uma época que teve uma salinha lá. E aí, o doutor Novelino, gente, ele vinha aqui no hospital e voltava no Pestalozzi não sei quantas vezes. E eu ouvi ele falando assim, mas o que o Agnello aprontou comigo, gente? O que o Agnello aprontou comigo? No primeiro momento, eu falei, o que será? Mas o que aí depois nós vamos entender? É isso aí que você falou. A geração dele estava indo embora, ele estava ficando sozinho. E isso, assim, isso estava ferindo, né, a alma dele. Você vê, e uma pessoa que deixou um legado, que tinha uma história, que tinha vínculos, né, lá no Pestalozzi, todas as pessoas o respeitavam, tal. E ele estava, assim, falou, gente, está todo mundo da minha geração indo embora, eu também preciso ir, né? Angustiado, né? Aqui. Aí você falou isso, é mesmo? E você vê, ele foi lúcido, né?
Então esse processo é uma bênção, né? E é o que você falou, imagina de uma vida para outra, né? Quantas perdas, quantas coisas que a gente tem ali e que não vão ajudar em absolutamente nada, né? Porque a gente chega numa hora que esses detalhes, eles não servem mais. O que serve é o que você aprendeu, né? Marlene, você foi professora a vida inteira, os alunos não se lembram das aulas, não se lembram das lições que você deu. O que vale é o que eles aprenderam, o que eles interiorizaram, né? Porque é impossível você lembrar de cada aula, de cada situação que te ensinou. Mas o aprendizado está ali. E a reencarnação, eu acredito que ela é como se fosse um estágio realmente, que a gente vem aqui para colocar em prova aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente planejou no plano espiritual. A gente vê nessas comunicações aqui falando muito sobre isso, né? Sobre essa angústia que dá no espírito na hora dele reencarnar, porque ali naquela lucidez, ele planeja uma porção de coisas e ele tem clareza das coisas que ele precisa fazer e das coisas que ele não pode fazer. Mas quando ele cai na carne, fica complicado, né? Porque ela cria essa névoa, o ambiente influencia muito, essa coisa densa, mas é aí que é o jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Aqui é a hora de jogar. É hora da gente ver se nosso espírito está preparado para isso ou não, né? E aí a gente entra na de Paulo, né? Que criatura infeliz que sou, que as coisas que quero não faço, e as que não quero estou sempre a fazer. A gente faz isso o tempo inteiro. Né? Paulo de Tarso falava isso, você imagina nós aqui, meros mortais. Posso falar? Manda, Lucélia. Falamos de Paulo de Tarso, a Lucélia chega. Vai lá. Não. Eu estava lendo um artigo recentemente que as nossas lembranças não são exatas. Aquilo até me impressionou muito. Então, pensa bem, na nossa vida aqui, as nossas lembranças não correspondem à realidade, não é? Então, realmente, a gente deve absorver o aprendizado, né? As minúcias não têm tanta, não tem tanta importância, né, Lucélia? Não são necessárias. Então, a gente deve ter cuidado com o que a gente lembra também, né? Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vi um podcast, uma live assim, de um cientista falando sobre isso também. Né, que a gente tem, o cérebro tem alguns comportamentos que são interessantes, e um deles é esse realmente, as lembranças são modificadas, muitas vezes a gente pinta elas de outra cor, às vezes de cor mais forte, positivo ou negativamente, né? Então, às vezes a gente se salva, né? Então, não fiz isso não, você só vê o lado positivo, e às vezes a pessoa, quando ela está melancólica, depressiva, ela só vê o lado negativo daquilo que ela fez, ela não vê nada de positivo. Então, o estado de espírito influenciando no cérebro também tem suas conexões que influenciam. É muito complexo, né? É muito complexo essa confusão aí. Podemos seguir um pouquinho? Vamos lá. Mais um tiquinho aqui, nós vamos conversando. Tá bom o assunto. Pode seguir. Tá fechado. A senhorita Eugênia, um dos médios da sociedade, oferece a notável particularidade, de certo modo excepcional, que é a prodigiosa facilidade com que escreve e a incrível prontidão com que os mais diversos espíritos se comunicam por seu intermédio. Há poucos médios com tão grande flexibilidade. A que se deve isso? Deve-se antes ao médio que ao espírito. Este escreveria menos velozmente por um outro médium, pela razão de que a natureza do instrumento já não seria a mesma. Assim, há médios desenhistas, outros mais aptos para a medicina, etc. Conforme a mediunidade, age o espírito. É, pois, uma causa física, antes que uma causa moral. Os espíritos se comunicam tanto mais facilmente por um médium, quanto mais rapidamente se dá a combinação entre os fluidos deste
e os do espírito. E mais que os outros, ele se presta à rapidez do pensamento, de que se aproveita o espírito, como vós vos aproveitais de um carro veloz quando tendes esta pressa. Esta vivacidade do médium é puramente física. Seu próprio espírito nisto não tem nenhuma influência. Não haverá influência das qualidades morais do médium? Elas têm grande influência nas simpatias dos espíritos, pois é necessário saberdes que alguns têm uma tal antipatia por certos médiums que só vencendo grande repugnância se comunicam por intermédio deles. São Luís. Muito bem, né? Aqui eles já mudaram de assunto radicalmente, né? E acabou caindo lá na mediunidade. Mudou completamente, né? Mudou completamente. A segunda pergunta não tem relação com a primeira, né? E falando aqui da mediunidade. O que ele vai colocar aqui, né? Eles vão perguntar justamente por que umas comunicações eram mais fáceis, outras mais difíceis, né? O que acontecia ali, né? E a que se deve isso? Não dá nenhuma pista. E aí São Luís vai dizer que deve-se antes ao médium, né? Do que ao espírito. Então ele vai reforçar aqui que conforme a mediunidade age o espírito. Então o médium é uma ferramenta. E se essa ferramenta está boa, se ela está regulada, a gente fala muito da enxada amolada, né? É uma enxada que eu tenho que carpir. Se ela está amolada, eu vou conseguir fazer meu trabalho com muito mais facilidade, menos esforço, e vou conseguir fazer uma área maior. Se ela está cega, eu não tenho uma ferramenta para amolar, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que o outro faz. Mesmo que eu tenha dois operários habilidosos, igualmente habilidosos para fazer o trabalho. Então aqui os espíritos vão agora aqui, aliás, São Luís vai aqui apontar essa causa física, né? Então, a causa física. Primeiro, é a característica do médium e essa característica é física. Então isso é interessante. E ele vai dizer aqui que a causa moral tem menos importância neste processo. É no processo da produção do fenômeno, né? Então, ele vai dizer aqui que essa combinação dos fluidos, falando materialmente, essa combinação dos fluidos é que vai fazer o fenômeno acontecer com maior ou menor flexibilidade e condição para o espírito trabalhar. E aí, não satisfeito, né? Kardec vai perguntar, mas não haverá influência das qualidades morais do médium? E aí São Luís vai ser enfático. Ele vai dizer, a questão moral vai fazer com que haja a afinidade entre o espírito e o médium. A simpatia, ele não usa afinidade, né? Ele usa simpatia. Então o que vai acontecer? Kardec já dizia, né, que os bons médiuns não eram aqueles que produziam os fenômenos em quantidade, era a qualidade do fenômeno que ele definia como um bom médium. Então, se você olhar um bom médium de produção, você vai falar, bom, é aquele que eles escrevem mais fácil, que eles pintam mais fácil. Mas Kardec coloca isso, que na verdade o bom médium é aquele que dá boas comunicações. E esse bom médium aí está ligado mais à moral, porque ele tem espíritos simpáticos, que são espíritos mais elevados, que estão se comunicando por ele. É nesse ponto que ele coloca ali, ó. Elas têm uma grande influência nas simpatias dos espíritos, né? E aí ele conclui aqui, dizendo que quando existe uma antipatia entre os espíritos, o processo fica muito mais difícil, né? Ele vai falar aqui, ó, só vencendo grande repugnância se comunicam os espíritos por aquele médium. Então, a gente sempre fala, olha, não tem a ver com a moral. E aqui São Luís está afirmando, Kardec já coloca isso lá no livro dos médiuns, depois, até com bastante detalhamento. É mais um efeito físico do que moral a faculdade mediúnica. Mas o efeito moral é o que vai fazer você se simpatizar com espíritos mais evoluídos e, portanto, vai trazer essas comunicações mais produtivas, não é? Caso você tenha uma moral baixa, mas você é uma boa ferramenta, você vai ter essa antipatia com os espíritos superiores que vão ter que vencer essa repugnância para poder fazer o trabalho, né? Complementem, meninos. Parece que Kardec fala assim, né? O bom médium não é o que dá boas comunicações ou muitas, é o que tem mais, falando na minha linguagem, mais, eu acho que o Vitor até pôs aqui, mais amizade com os espíritos, né?
Mas simpatia. Simpatia, isso. Agora, é claro, né? Se ele não tem, ele pode dar muitas comunicações, mas se ele for uma pessoa que não tem muita amizade, isso não dá garantia para ele, não, né? Por causa dessa repugnância, né? Não é fácil. Quer dizer, não é fácil para a gente, né? Para eles, não. Causa essa repugnância, né? É difícil quando a gente não tem sintonia, né? Tem dia que a gente acaba tendo que... A gente convive com pessoas, né? E quando a gente convive com pessoas que não têm a mesma sintonia que a gente não tem essa simpatia, e é recíproco às vezes, né? Não estou nem dizendo que há um melhor que o outro, mas fica mais difícil, né? O trabalho fica mais difícil. Interessante, né, Mário? Tem pessoas que você fica assim, à vontade, né? Como se você estivesse na cozinha da sua casa. E algumas pessoas a gente tem dificuldade, é o que você falou, e elas devem ter com a gente. E no mundo, com os espíritos, a mesma coisa, né? Penso eu. E não flui, não é? Vamos pegar aqui no nosso plano material. Você está trabalhando com aquela pessoa que você não tem simpatia, né? Não flui, não flui. Qualquer coisa, às vezes, é motivo para haver uma desavença, uma discórdia, ali você tem que ficar pisando em ovos, né? Quando você tem simpatia, é o que você falou, Marlene, parece que está na cozinha, né? Tá tudo bem, até a gente é mais predisposto a relevar as coisas, né? Daqueles que têm simpatia, isso vale para os dois lados, né? Por isso que, e para a espiritualidade aqui, eles estão mostrando que é exatamente a mesma coisa. Né? Se você tem uma moral mais elevada, você vai atrair, você vai ter essa simpatia com espíritos mais elevados. Vamos pensar aqui, é óbvio que não é bem assim, né? Mas se eu tenho aqui, eu sou um bom médium fisicamente, eu tenho aptidão, mas a minha moral é muito baixa. Então as minhas companhias vão ser de uma densidade baixa, né? A questão, a minha atmosfera fluídica vai acabar estando carregada de fluidos pesados, deletérios ali. E aí a espiritualidade, para fazer um trabalho, primeiro ele tem que sanear, primeiro ele tem que segurar esses meus companheiros, né? Então tem que ir ali trabalhar neles. Depois ela tem que trabalhar na minha atmosfera fluídica para depois fazer o serviço. Então, quer dizer, muito mais... Né? E ainda vai fazer o serviço com essa repugnância aqui, né? Vai dizendo, é uma repugnância que eu entendo aqui pelo texto, que não é uma falta de caridade ou uma prova da inferioridade do espírito, não é? É a questão da simpatia mesmo, né? Às vezes você está de boa vontade com a pessoa, mas não tem jeito. Ô, Mário, os jovens costumam dizer que não tem química. Isso. Ô, Mário, isso. O Vitor vai saber explicar isso aí para nós. É interessante que lá no capítulo 14 da Gênesis, quando o Kardec vai falar sobre os fluidos, e ele vai falar exatamente sobre o aspecto dos fluidos densos, e ele diz que a melhor maneira de, por exemplo, se afastar um mau espírito é exatamente atraindo os bons. E se atrai os bons através do pensamento, porque o pensamento influencia, né? A gente sabe, o fluido, ele é o meio de comunicação, entre aspas, né? O intermédio do pensamento, então ele serve de veículo do pensamento, então se atrai os bons espíritos através do bom pensamento. E o bom fluido com o mau fluido, o próprio Kardec escreve isso, é como a água e o óleo, eles não se misturam, não se imiscuem de maneira alguma, então eles se repelem. E o Kardec dá um outro exemplo muito interessante, é como se fosse onde há um antro de sujeira e as moscas rodeiam ali e sentam. Então, quando se limpa aquilo, se afasta todas as moscas, que seriam, nessa analogia, os maus espíritos. Então, assim, acho que isso exemplifica bem. E exemplifica um outro ponto que eu acho que é interessante a gente lembrar, que o Kardec coloca no Livro dos Médiuns para nós, que existem 3 pré-requisitos para que se ocorra uma comunicação mediúnica. A primeira é que haja afinidade fluídica, a segunda é que o espírito queira se comunicar, e por último, e o mais importante, né, que Deus queira que isso aconteça. Então, assim, esses 3 requisitos são necessários para que se ocorra uma comunicação mediúnica. Se algum deles, né, no caso o espírito não quer, ele pode até ser impelido, né, por um espírito superior, caso seja preciso. Mas se Deus não quer, não ocorre. Então, se não tem afinidade fluídica, pode não acontecer de tão difícil que vai ser para o espírito. Então, é uma questão, e isso é muito interessante, né? Não é moral, é física, porque os fluidos são matéria. Então, é uma questão física, de afinidade física. Não tem como, é difícil para o espírito entrar em contato com aquilo. Esse exemplo da água e do óleo é perfeito, porque para ele tem uma dificuldade física. Não é que ele não quer, ele quer se comunicar, senão ele não estaria ali.
Então, assim, é dificuldade física mesmo. Eu acho que um outro ponto legal para destacar também, e que é sempre bom a gente lembrar, é que a mediunidade, Kardec descreve ela assim, é uma disposição orgânica do indivíduo. Então, é puramente material. O que conta da moral é o que o indivíduo vai fazer com essa mediunidade, como você bem disse. Os espíritos que ele vai atrair, ou o bom uso que ele vai fazer dela, né, com as mensagens, enfim, com o que ele receber ali. Eu acho que são pontos, assim, detalhes que a gente pode destacar que são muito importantes. A gente deve lembrar disso aí, Vitor. É interessante que quando a gente trabalha no COEM e explica isso, acho que é difícil as pessoas entenderem. Eles acham assim, vamos supor, se um médium recebe um espírito sofredor ou um espírito vingativo, porque o fulano está nessa faixa. Não é isso. É esse magnetismo mesmo, que é físico, né? E o Vitor estava falando, me ocorreu aqui, coisa que nunca tinha me ocorrido. Todos nós temos sangue, né, que é necessário à nossa vida. Mas, às vezes, o meu tipo sanguíneo não bate com o do outro. E se eu quiser fazer uma doação, receber a doação daquele sangue, eu não posso, porque é a incompatibilidade. Assim, guardada a grosseria, talvez, do exemplo, mas eu acho que é por aí, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Enquanto o Vitor estava falando, eu falei, eu acho que agora eu vou explicar assim. Mas é uma boa analogia, é uma boa analogia, né? Tanto que a Kardec vai colocar aqui, né? O processo se dá mais facilmente por um médium, quanto mais rapidamente se dá a combinação desses fluidos. E vai ter combinação que vai ser incompatível, né? Vai ser difícil de fazer. Então, é por aí mesmo. Alguém abriu o microfone aí, ia falar também. Foi eu. Opa, manda. É o seguinte, se o espírito consegue vencer essa repugnância, até que ponto a gente pode confiar no médium ao transmitir a informação, já que ele é moralmente, né, não muito desenvolvido. Percebe a pergunta? Então, percebo sim. Assim, Kardec é muito enfático com relação a isso, né? Para que seja analisado o conteúdo da mensagem. Né? A gente não pode se deixar levar nem pelo médium e nem pelo espírito, porque ali pode haver processo de falha de todos os lados. A mediunidade é algo extremamente complexo, é muito complexo, ela tem muitas variáveis. Então, nós podemos estar sujeitos a um espírito enganador, né, a um pseudo-sábio, que são os mais difíceis, porque eles vão lá trazer informações, né, pomposas, às vezes até com alguma lógica, né, naquilo que eles estão trazendo, mas ali tem uma informação errada, tem uma informação enganosa. Né? Então, nós podemos estar lidando com um pseudo-sábio, que pode estar querendo enganar, né, um fascinador aí, que é pior ainda, ou um pseudo-sábio que ele acha que ele é sábio mesmo e ele está falando aquilo, um sistema. Kardec falou muito dos espíritos de sistema. Né? Ele cria um sistema, ele apresenta o sistema, e ele apresenta com lógica o sistema, mas é o sistema dele, não é uma verdade. Então você tem na espiritualidade, assim como aqui nós encarnados, uma série de situações, uma série de inteligências. Tem os mal intencionados e tem aqueles bem intencionados, mas que não têm o conhecimento. É uma opinião dele, é um sistema que ele criou. Começa por aí. Depois a gente tem o médium, né, que também ele pode, consciente ou inconscientemente, fazer alguma alteração na própria mensagem. Então ele pode até modificar a mensagem, talvez por um entendimento dele, ou talvez para ser melhor aceito, enfim, por alguma razão assim. E ainda nós temos a questão do ruído, que é o espírito não conseguir passar aquilo que ele está pensando, né? O médium entender de outra forma, aí não tem nada de intencional, né? E fazer alguma alteração no processo. Então, quer dizer, a gente tem muitas variáveis envolvidas. Kardec, sabendo disso, que ele propõe uma análise profunda nas mensagens, né? Nas comunicações. Então, analisa. Esquece o nome do médium e esquece o nome do espírito. Analisa o que tem ali. Isso é novo? Analisa, passa pelo critério da razão. Se é uma coisa científica, tenta checar, existe alguma forma de checar, né? Já tem conhecimentos adquiridos. Né? Depois ele colocou ali a questão do Conselho Universal dos Espíritos, que não é buscar um consenso, porque às vezes se você busca um consenso dentro de uma cultura, você vai ter um consenso de uma coisa errada. É algo que todo mundo aceita.
né? Então, não é só um consenso, é diferente. Então, é muito complexo, por isso que a gente não pode sair aceitando aí qualquer obra, qualquer mensagem, né, como verdadeira, porque é difícil esse processo, né? A gente um negócio. A Maria José, ela contou uma história assim que ela frequenta no centro e tinha uma médium vidente. E a moça falava que era o pai dela que estava comunicando no aparelho dela. Aí a vidente falou para ela assim: não, esse não é seu pai. Aí a hora que o pai dela comunicou no aparelho de outra, ela falou: agora é seu pai. Ela brigou com ela, ela saiu do centro. Eu falei assim, é por isso que tem que ter uma vidente, né? Porque eles passam por, né? Aí ela não quis mais participar. Ela falou que agora, quando ela vai, não tem um vidente lá para saber. Se é ou se não é. Mas, dona Honório, o médium vidente também não é garantia de nada. O vidente vê apenas aquilo que é permitido a ele ver. Então, às vezes, você tem 3 médios videntes e cada um vai ver uma coisa. É isso que o Mário falou, vale para o médio vidente. O que ela tinha que ver é meu pai, o que é que realmente nessa comunicação me prova que é meu pai? Não se o médio vidente viu ou o outro falou. Isso não é garantia de nada, dona Honória. Sinto muito falar, mas não é. Pois é. Obrigada. Dona Noia, o próprio Kardec colocou em 58, na revista de 58, eles tinham um médium vidente lá, que me fugiu o nome dele agora, talvez o Vitor, se estiver fácil, aí vai localizar ele para nós, que ele trabalhou muito lá na Sociedade Espírita de Paris, e ele fazia justamente essa identificação dos espíritos. O espírito chegava e ele fazia uma descrição do espírito. E a maioria das vezes ele não conhecia quem é que estava se comunicando. Então ele falava, olha, é um homem alto, claro, olhos azuis, barba branca, papapá, fazia a descrição. Vestido assim. E aí depois da comunicação, eles estavam num momento de fazer muitas validações para poder saber se os espíritos que estavam se comunicando eram aqueles mesmos. Era um processo ali de consolidação da doutrina. E aí, numa das comunicações ali que ele avançou, Kardec faz essa ressalva que a Marlene fez. Ela falou que, apesar do índice de acerto desse médium vidente ser mais alto do que o normal, não era uma ciência exata. Então, tinha vezes que ele não conseguia identificar, tinha vezes que o espírito aparecia de uma forma diferente, tinha às vezes... então, quer dizer, tem, novamente, muitas variáveis que a gente não pode confiar cegamente. A pior coisa que a gente faz é confiar cegamente no processo, sabe? É a pior coisa que a gente faz, porque fatalmente a gente vai incorrer no erro. Né? Mesmo com médios experimentados, com grupos coesos, tem sempre que se avaliar. Né? Kardec dizia isso, vamos avaliar, vamos olhar. A gente sempre lembra que Kardec recusou várias mensagens do De Rose que eram atribuídas ao Espírito de Verdade. Ele tinha muita facilidade para comunicar, para trazer mensagens do Espírito de Verdade. E tinha algumas que Kardec dizia, olha, não é o Espírito de Verdade isso aqui. Não condiz com o pensamento do Espírito de Verdade. E Kardec não tinha dúvida em separar. Tanto que o De Rose saiu da comunidade da Sociedade Espírita de Paris e ele escreveu um livro, As Comunicações do Espírito de Verdade, que Kardec coloca depois como referência na Biblioteca Espírita, fazendo a ressalva de que, segundo os critérios que ele utilizava ali, haviam mensagens que ele não identificava como do Espírito de Verdade. Ele nem falou que não era, ele disse que ele não identificava. Porque vamos pensar, né, dentro dessa composição, dessa complexidade do processo mediúnico, às vezes o próprio médium ou o ambiente fazia com que se alterasse, né, essa mensagem do Espírito de Verdade. E aí você pensa, mas poxa, vamos pensar, o Espírito de Verdade era Jesus, então Jesus não ia dar uma comunicação que fosse passível do não entendimento. Ora, mas os espíritos superiores muitas vezes usam espíritos de escala mais baixa para transmitir a sua mensagem. Então, muitas vezes o que podia acontecer dentro desse processo todo, alguma coisa dá um curto-circuito ali e a mensagem não sai do jeito que era. Né? Kardec seguia Erasto, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então ele tinha esse critério, esse cuidado, que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Nós fomos perdendo. A gente acabou meio que mistificando um pouco o processo mediúnico, né?
Então, esse é um trabalho que, assim, a gente, no Luz e Amor, a gente faz isso muito, né? Desde a primeira vez que eu fiz Cohen, existe esse cuidado em explicar a dificuldade do fenômeno, a complexidade do fenômeno, né? E essa análise muito bem intencionada daquilo que está sendo transmitido, né? Sem nunca colocar em dúvida a lisura do espírito, do médium ou do grupo, mas avaliar e não aceitar, né? Coloca de lado, né? Olha, vamos deixar aqui, vamos deixar no fórum íntimo, vamos deixar na nossa reunião, vamos ver o que nós temos que aprender com essa comunicação. Não é assim, Marlene, que se trabalha no Luz e Amor, no processo mediúnico? Melhor deixar de quarentena, né? O doutor Novelino usava muito essa expressão e eu repeti muito. Agora eu sei o que é quarentena. Agora você sabe. É melhor deixar de lado. Assim, deixa, né? Porque se for verdade mesmo, ela vai pipocar em vários lugares. Se não, deixa quieto, né? Ela vai ficar ali. Aproveita, né? Aquilo que deve ter alguma coisa aproveitável ali, aproveita para refletir, né? Mas esse afã de querer levar, né? E quando o espírito insiste muito em que alguma pessoa leve aquela informação, sem esse pipocar dessa informação em outros lugares, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Por que que mediunidade é complicado, né, Mário? Uma vez também, no grupo que eu participo, né? Veio, né? Estava fazendo trabalho para a pessoa X. Aí depois a médium recebeu uma comunicação, olha, o espírito falando. É porque é para abrir a janela, é porque é para colocar sal ali, é porque não sei o quê. Eu falei, gente, vai me desculpar. Esse não é mentor do grupo nem do Luz e Amor. Porque mentor que se preza não vai na contramão dos dirigentes encarnados. Porque quem que responde pela condução de uma instituição? São os encarnados, não é? Ninguém vai pedir conta depois para os desencarnados. E se os encarnados estão seguindo a doutrina espírita, aquilo que aprendeu com Kardec, aí vem o mentor na contramão? E porque o outro acha que ele é mentor, eu vou aceitar? O espiritismo mudou? Que é o Mário lá, presidente do Hospital Allan Kardec, né? Você não vai seguir as diretrizes, vamos supor, da medicina da Terra. E outra, os espíritos que vão ajudar, a gente sabe que eles ajudam, eles não vão nessa contramão. Não é possível isso. Porque senão, gente, a gente fica refém, né? E espírito evoluído não mete a colher de pau. Não mete mesmo. Eles podem assoprar aqui, eles podem assoprar colar, mas eles não vêm escancaradamente falando faz isso ou faz aquilo. Se fizer isso, gente, pode desconfiar, né, Mário? Com certeza, com certeza. E a gente vê essas aberrações, né? A gente vê, às vezes, comunicações mediúnicas nessa contramão que a Marlene falou, né? Contrariando a ciência, contrariando a medicina. Então, às vezes você vai em algum lugar, a pessoa está lá doente, então ela vai fazer uma cirurgia espiritual, ou vai fazer um tratamento espiritual, e se aí, às vezes, o espírito se mete e fala, para de tomar aquele remédio, para de tomar aquele outro remédio. Isso é perigosíssimo, né? É o que a Marlene falou, um espírito evoluído vai deixar a ciência, a matéria seguir seu curso e vai atuar de outras maneiras, de maneiras complementares, né? Ele não vai fazer esse tipo de coisa, ainda mais quando ela é evidentemente contrária. A Marlene falou, não é prática nenhuma do Luz e Amor. O que é abrir a janela, colocar sal em algum lugar, vai mudar. Não é prática do Luz e Amor, não está na codificação espírita em nenhum lugar. Então é aí que os centros entram em práticas esotéricas, em práticas estranhas à doutrina espírita, e misturam tudo, né? Então, isso é assim, sábado até eu comentei no estudo da revista, no programa, que é preguiça. Né? Isso é preguiça da gente de estudar. Pô, vai estudar, você tem 23 obras de Kardec, depois você tem as obras subsidiárias, né? Você tem lá André Luiz, você tem um monte de coisa para poder estudar e buscar algum tipo de embasamento. Né? Sob o nosso ponto de vista, sempre com Kardec tendo como base, como alicerce. Mas vai buscar, quem mais disse, como foi, né? Para a gente não ficar à mercê desse tipo de situação. E sempre compreendendo que a Marlene pontuou muito bem, os espíritos superiores não ficam fazendo ingerência nesse tipo de coisa, porque isso é muito pequeno. Né? Como é que você faz? Que tipo de toalha você vai usar? Né? De que jeito isso aí o grupo vai se adaptando
e a espiritualidade superior não fica dando ordem com relação a isso. Né? Então, quando o espírito começa a pular muito, tem que tomar cuidado, porque ali pode ter algum ruído, algum processo, né, seja do espírito, seja do médium, que está confundindo as coisas. Então, aí o cuidado é redobrado. Mais algum detalhe, senhores? E senhoras? Senhoritas? Vou dar uma saidinha, porque eu tenho outra reunião. Tá bom, Marlene, estamos encerrando aqui também. Viu? Bom, meninos, fechamos então essa comunicação também de São Luís. Semana que vem nós vamos trabalhar com uma comunicação de março de 61, a comunicação da senhora Bertrand, do Alto Saona. Então, aí tem umas comunicações bem legais para a semana que vem. Tá certo? Na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Até lá. Com Deus, gente. Obrigada, Mário. Boa noite. Boa noite a todos.